Qual a melhor tradução da Bíblia? Esses estudos estão aqui para oferecer para você uma compreensão dos recursos que existem em termos de tradução, de estudo bíblico, para não só a sua melhor compreensão do texto, mas também o ensino. A questão de hoje é: as Bíblias interlineares substituem o estudo dos originais? Então, o que são Bíblias interlineares? Eu tenho aqui uns exemplos delas. Uma Bíblia interlinear é um texto onde o original grego ou hebraico é escrito numa linha e na linha de baixo tem uma tradução literal em português. Então, textos interlineares têm esse tipo de aparência. Ou seja, eles vão dar para o texto, para quem não conhece a língua original, mas quer ter uma ideia de que palavra corresponde ao quê, eles trazem palavra por palavra uma tradução literal daquela expressão grega, hebraica, para que o estudante possa entender que palavra é essa que está aqui, o que é isso em hebraico, o que é isso em grego. E ele pode, a partir daquela constatação de qual é a palavra, fazer mais estudos, pesquisar especificamente a palavra, ver a diferença entre um termo e outro, em 2 versículos e assim por diante. O estudo é uma abertura para um horizonte enorme. Mas são interlineares por quê? Porque é uma linha de texto original e uma linha de tradução literal, muito literal, tem que tomar cuidado, né? Na nossa língua portuguesa, né? Então aqui eu tenho várias, esse grupo maior aqui, esse aqui é do Novo Testamento, essas 4 são o Velho Testamento, são todas da Sociedade Bíblica do Brasil. Na minha opinião, são as melhores interlineares do mundo. Depois você pode pesquisar e ver, mas elas têm algumas características. Eu tenho interlineares antigas, uma aqui do inglês, que essa aqui é quase do século XIX, né? E essa aqui também. Essa aqui é uma interlinear que tem hebraico e grego num volume só. A Bíblia inteira, toda interlinear. Mas essa obra da Sociedade Bíblica do Brasil foi feita com um primor, com um cuidado que supera todas essas obras antigas. E em português, né? Tem também essa obra aqui do professor Gusso, que é um estudo analítico de provérbios, que na verdade o livro de provérbios está aqui dentro dessa interlinear dos escritos, mas esse estudo do professor Gusso é para alguém que estudou hebraico, que já tem muita noção da língua e quer exercitar-se. Eu tenho aqui, coloquei também um exemplo a mais, uma interlinear do professor falecido agora, Valdir Carvalho Luz, que era uma interlinear de estudo, realmente mais para estudo bíblico. E tem uma outra interlinear também que está aí no mercado, baseada no texto recebido, baseado naquele texto grego mais antigo, mais desatualizado, que também é uma interlinear que muita gente gosta de usar. Mas o conceito de interlinear é um só. Texto original, palavra por palavra traduzida embaixo da palavra hebraica ou grega, o significado português. Então, você tem interlineares dos livros, em apps, no seu telefone você pode ter interlineares também. Geralmente estão em inglês, mas de repente você pesquisa, acha em espanhol, talvez até alguma coisa em português. E existem obras que estão tentando chegar perto do conceito de interlinear. Por exemplo, a CPAD publicou há um tempo atrás essa Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Então o que eles fazem? Em cada texto bíblico, eles têm lá, o texto bíblico é apresentado, mas cada palavra tem um número ali, um número até estranho, né? Um expoente, números grandes, né? E esses números remetem aqui no fim da Bíblia a um dicionário, onde você encontra então que palavra grega ou hebraica era aquela que estava lá por trás daquela tradução. Então não é uma interlinear, mas é uma Bíblia que te faz ter acesso vamos dizer, a um termo hebraico que está por trás de uma palavra lá na tradução, ou ao termo grego que está por trás da tradução, e você vai direto para um dicionário e de novo você tem acesso um pouco ao texto original sem saber. Existem ainda também em português as chamadas chaves linguísticas. Essa é a mais antiga, né? Chave linguística do Hineckler e Rogers, mas também tem essa mais moderna aqui, é a chave linguística desses 2 autores, Halbeck e Sebenthal, né? Então essas 2 obras, o que é uma chave linguística? Ela vai pegando no texto grego, aqui só tem para o grego, não tem para o hebraico ainda,
vai pegando no texto grego as palavras mais difíceis e vão dando definições. Então, para alguém que está lendo um texto em grego, em vez de abrir o dicionário toda hora, põe a chave linguística ali do lado e ela já está na sequência dando os significados. Não é uma leitura do texto original, mas vai trazendo o original para você com mais facilidade. As pessoas que não sabem grego e hebraico teriam dificuldade em abrir um texto grego, pegar a palavra e ir ao dicionário, ou abrir o texto hebraico, pegar um termo e ir para o dicionário, até porque as palavras no texto vão vir normalmente flexionadas, o verbo conjugado, os adjetivos. Conforme a língua existem flexões de vários tipos, substantivo, adjetivo, tem prefixo, sufixo, infixo, enfim. Tem as características da língua que podem fazer dificultoso o trabalho para quem não conhece a língua. Então as interlineares estão aí para ajudar a superar esse problema. Agora, voltando, as interlineares substituem o estudo das línguas originais? Eu diria que não. Elas são uma ajuda. Se você não estudou o grego, o hebraico, ela vai lhe ajudar. Mas elas não substituem. Mas elas são uma ferramenta útil para quem não conhece grego e hebraico, porque ela dá uma entrada no texto grego e hebraico para você, que de outra forma seria muito difícil. Então, quais os aspectos positivos das Bíblias interlineares? Primeiro é enfrentar os originais. Você pega uma interlinear, não é? E você está lendo, está olhando essas palavras gregas e hebraicas, né? Aqui no caso é hebraico, e está tentando entender, ver qual palavra é essa. Então, eu acho que é positivo porque estamos indo para os originais. E também você vai encontrar palavras e expressões que às vezes resolvem suas dúvidas, porque você vai ver um termo traduzido de um jeito português, você vai ver, literalmente é isso aqui. Então você pode entender o que o tradutor está fazendo. Até você vai vislumbrar diferenças culturais e linguísticas. Sei lá, no Velho Testamento, celebrar uma aliança, a expressão literal é cortar uma aliança. Mas, lógico, não vamos cortar nada, né? Não vamos fazer... não é um corte, estragar uma aliança. Cortar uma aliança, na expressão dele, significa celebrar uma aliança na nossa tradução. Então, a interlinear ajuda a gente a ver essas diferenças culturais, linguísticas e entender o processo hermenêutico tradutivo. Como assim? A gente vai entender como é que o tradutor, a partir do original, fez uma ginástica que resultou na tradução que nós temos em português. Ajuda. E eu acho que a coisa mais importante das interlineares, se eu pudesse dizer a mais importante, é incentivar o estudante a ir estudar as línguas originais, grego, hebraico, aramaico. Porque a interlinear, de novo, ela dá o aperitivo, mas você percebe que você está longe da língua, então você precisa entrar nela com um estudo. Então, esses são aspectos muito positivos. Eu recomendo que o estudante compre interlineares. Eu tenho facilidade, eu leio o Novo Testamento grego com facilidade, o hebraico do Velho Testamento eu ainda não leio com tanta facilidade. Mas eu tenho interlinear de todos os textos porque ajuda realmente a gente trabalhar com o texto. Agora, quais aspectos negativos da interlinear? Eu só comprei interlineares depois que eu já sabia ler o grego, o hebraico, que eu já sabia me virar. Por que eu não comprei antes? Então, o problema, o aspecto negativo mais grave das interlineares é que você aprende a ler às vezes só a entrelinha. Você abre o texto, mas você não está lendo o hebraico, você não está lendo o grego, você está lendo só a linhazinha, no caso aqui da SBB é uma linha azul. Está a linha azul debaixo dos termos originais. Então você realmente não está fazendo um acesso ao original, você está indo numa outra tradução. E o segundo problema é que você pode ter uma impressão equivocada da tradução, porque como as interlineares são tradução palavra por palavra literal, às vezes você vai dizer, esse verbo ser não existe aqui. Mas isso é gramática, gente, é sintaxe. O verbo ser tinha que entrar ali para fazer a tradução do hebraico ou do grego para o português. Não está no original uma palavra hebraica ou grega que seja o verbo ser, mas ela está no pensamento, na transmissão da linguagem. A equivalência, a tradução requer o verbo ser. Mas às vezes a pessoa que vai ler a interlinear sente falta de um verbo como esse e fala, inventaram, colocaram o verbo no Inviatar. Então,
ele vai ter uma impressão errada sobre a tradução por causa da interlinear, então tomar cuidado. A terceira aspecto negativo é justamente esse, ele pode ter a tendência de fazer traduções muito literalistas, que não resolvem. A tradução literal é boa, mas às vezes ela obscurece o sentido do texto, às vezes não faz sentido o texto, o hiperliteral. Então tem que tentar trazer para outra língua o significado original e não simplesmente colocar uma expressão crua lá que vai dar uma impressão errada do significado. O problema da interlinear é que com o tempo a pessoa pode ficar viciada. Ele não quer outra coisa, ele só vai para a interlinear. Então, quando você tem que enfrentar o texto grego, o hebraico, no original mesmo, você acaba aprendendo. É que nem cair na água, né? Tem que nadar. Mas se você está sempre de boia, se está sempre com uma coisa que te segura, você não aprende a nadar, você aprende a segurar na boia, né? Então essa é a dificuldade, ficar dependente, viciado. E as interlineares não trabalham as questões críticas do texto, elas têm um texto principal, geralmente, e a interlinear desse texto. Agora, quando você vai para os textos críticos, sobretudo, você tem as variações que você pode apreciar aqui nas notas de rodapé e perceber, às vezes, até o processo de transmissão textual que pode ter sido dificultoso e ter alguma informação para lidar. Então as interlineares simplificam demais isso. E o perigo maior das interlineares é você não estudar as línguas originais. Ah, já tenho tudo. Não, ela soluciona para mim. Então, há aspectos positivos, há aspectos negativos. O que fazer? Então, eu recomendo que você, se você pensa no assunto, pegue essas interlineares da SBB. São as melhores. Não tenho outra para recomendar. Depois, grego e hebraico. Estude. Vale a pena fazer cursos, nem que seja um curso introdutório. Até porque se você tem interlinear, mas não sabe vocalizar as palavras em grego e em hebraico, aquele símbolo em cima não vai ser usado para nada. Então tem que saber pelo menos pronunciar o som. Isso você só vai pronunciar se você fizer um curso, for alfabetizado na língua. E outra coisa, não fique só na interlinear. Vá buscar outros recursos. Então, procure as chaves linguísticas, procure a Bíblia Estudo de Palavras, procure outros recursos para não ficar só na opinião da interlinear, porque, de novo, fica muito fechada, você fica, vamos dizer, ouvindo uma única opinião em assuntos que talvez você está querendo ver uma variedade, entender uma questão. Você pode consultar várias versões, consultar a interlinear, que vai num lado muito literal. A beleza da interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil é que muitas vezes ela põe a tradução literal, mas ela põe os números para dizer a ordem que essas palavras devem ser lidas. E essas traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, elas fazem acompanhar a tradução literal do interlinear com traduções modernas. Ela põe a tradução Almeida, revista atualizada, e coloca a nova tradução na linguagem de hoje no meio do texto lá, para você comparar. Então não é para você desprezar as traduções. Na verdade, quando você pega uma interlinear e abre numa página, você tem o texto grego e 3 traduções, a literal da interlinear e as duas Almeida, revista atualizada e nova tradução na linguagem de hoje. Mesma coisa com o hebraico. Você vai ter o texto hebraico, a tradução literal e 2 outras traduções que são essas que já mencionei. Então, mas sempre vá para uma pluralidade. Até se você tem chance de pegar mais de uma interlinear, veja mais de uma. Se você tem chance de pegar, estudar as chaves linguísticas, né, que já falei, que são recursos do grego, pode ir atrás. Daqui a pouco vai surgir para o hebraico também isso aí, né? Então você faz um trabalho que você não fica fechado somente na interlinear. O perigo é aquela história conta essa história de um entomologista, né, que ele achou aquele casulo, né, aquela crisálida, né, acho que chama, o casulinho de uma borboleta muito rara. Então ele viu aquilo, ele cortou aquele galho e levou para a sala dele, deixou lá numa varanda onde tinha luz, para ver a borboleta sair. É uma borboleta raríssima, que ele nunca tinha visto, já tinha... Aí quando ela começou a romper aquele casulo, ela rompe com o próprio corpo, né, sair daquilo, ela estava fazendo um esforço e não conseguia, ele ficou com dó, ele pegou um bisturizinho, foi lá e deu um talhozinho naquele casulo, ela, pum,
rompeu. Quando ela rompeu, ela saiu, sabe, a borboleta sai toda, ela está num casulo enroladinho, ela sai, aí as asas se inflam, né, como se fosse uma coisa inflada, né, ela incha aquela asa toda, fica grande, e aí ela sai voando. Aí a borboleta saiu, as asas se armaram, e ela não voou. Ele ficou esperando ela voar, não voou, não voou, daí a pouco a borboleta ficou por ali, passou um tempo, morreu, e não saiu do lugar. Aí ele ficou na dúvida, puxa, mas que azar, hein? A borboleta rara, eu vi, e não... Aí ele foi perguntar para um outro cara, falou, olha, eu acho que quando você deu aquele talho no casulo dela, você fez com que ela não tivesse que desenvolver aquela musculatura que mais tarde ia possibilitar que ela voasse. Então você facilitou, ela saiu, mas depois não tinha um músculo desenvolvido para ir adiante. Então ela ficou ali um tempinho, dali a pouco, sem se alimentar, sem voar, sem nada, morreu. Então, essa tragédia da borboleta que foi ajudada e no fim atrapalhada, pode acontecer com o uso da interlinear. Você pode ficar tão ligado na interlinear que não alça voo para o texto original da Bíblia, em grego, em hebraico. Então, a minha sugestão é que você sim, use a interlinear, mas prossiga no estudo. Vá adiante para que justamente o recurso não te atrapalhe. Na verdade, te faça alçar voo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.